Fala galera do canal Química em 12, temos agora mais uma aula, pessoal, sobre classificação de cadeias carbônicas. Veja bem, a parte 2, tá? Você viu a parte 1? Não viu? Vai lá, assiste, ok? E vem nessa sequência com a gente. Enquanto isso, te inscreve no canal, ok? E avisa todo mundo, mais uma aula de classificação de cadeias para você entender toda a química orgânica, pessoal. Esse é um início muito importante. Bom, essa classificação de cadeias, olha só, tá? Ela tem todo um mapeamento que você precisa saber, ok? Dominar. Mas, Francis, né? E tudo isso, como é que eu domino? Pessoal, assistindo às aulas dessa playlist, tá? São fundamentais, porque com essa classificação super dominada, você vai então conseguir dar nome a um composto orgânico, vai conseguir classificar de várias maneiras, tá? Então vem com a gente que você vai entender perfeitamente. Veja bem, tá? Essa aula agora, pessoal, é para lidar com cadeias que são do tipo fechadas, tá? Então, temos uma aula nessa play aqui que fala das cadeias abertas, né? E de toda essa classificação, mas das cadeias abertas. Cadeias fechadas, vem agora para você entender. Uma cadeia fechada, como que a gente trabalha com ela? Vamos lá, tá? Seguinte, pessoal, eu quero te explicar sobre esse item aqui, ó, aromaticidade, tá? Uma cadeia, ela pode ser aromática, mas ela pode não ser aromática. Mas, Francis, eu não sei o que é uma cadeia aromática. Vamos lá que eu vou te explicar. Uma cadeia, então, fechada, ela pode ser uma cadeia aromática ou o oposto disso. Ela pode ser fechada e assim ser alicíclica. Francis, entendi. Acíclica, não confunda. Perigoso, tá? Acíclica significa aberta. Alicíclica, uma cadeia fechada, não aromática, tá? E cada item desse eu vou te explicar. Bom, vamos lá. Uma cadeia alicíclica. Aqui nós temos o ciclo butano, uma cadeia alicíclica, certo? Nós temos então aqui a ciclobutanona, uma cadeia alicíclica, porque elas não são aromáticas, não são aromáticas. Uma cadeia aromática aqui daqui, alguns segundos eu vou detalhar para você o que é. Ó, temos o benzeno, benzeno é uma cadeia aromática, certo? Se ela não for aromática, ela vai ser alicíclica. Temos o naftaleno, naftaleno outra cadeia, naftaleno que lembra naftalina, porque é a naftalina, aromática, tá? Temos o antraceno, cadeias aromáticas, ok? E temos cadeias alicíclicas. Francis, você me explica o que é uma cadeia aromática? Explico. Você me explica o que é uma cadeia alicíclica? Sim. Então, galera, não desgruda dessa aula que você vai entender perfeitamente, tá? Vamos lá, é hora de explicar para você o seguinte. Cadeias aromáticas, tá? Quando que eu tenho uma cadeia carbônica aromática? Assim, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Eu vou ter uma estrutura aqui, pessoal, hexagonal, eu vou ter um hexágono, ok? Com ligações duplas e simples alternadas, tá? Veja bem, então teremos normalmente 6 carbonos, claro, a gente tem exceção a isso, tá? Mas então temos ali 6 carbonos, né? Formando um hexágono, uma estrutura fechada, e ali ligações duplas e simples alternadas, como essa estrutura que você está vendo aqui. Veja bem, e não é só isso, as ligações duplas, elas não são só alternadas. Nessa estrutura, a ligação π, ela vai mudando de posição. A nuvem eletrônica, ok, das ligações π, vai mudando de posição. Esse fenômeno tem um nome, se chama ressonância. Veja bem, com essa cadeia, está ocorrendo uma coisa chamada ressonância, beleza? 6 carbonos formando um hexágono, duplas e simples alternadas. Temos uma cadeia do tipo aromática. Maravilha, maravilha, maravilha. Bom, pessoal, aqui está o nosso composto. Uma cadeia aromática, ela é muito estável, certo? É uma cadeia e tem muitas substâncias, ok, do teu cotidiano que tem esse ciclo aromático e ao longo das aulas eu vou te mostrar. Eu vou dar exemplo bem cotidiano disso. Agora acompanha aqui comigo, veja bem. Como eu vou ter uma ressonância acontecendo, ora as ligações π estão em uma certa posição, ora estão em outra, muita questão, muito livro, muita apostila, corretamente vai mostrar para você esse círculo aqui. Francis, o que essa bolinha significa para mim? Ela significa a ressonância, essa alternância de posição das ligações do tipo π. Maravilha? Pronto, pode ser que você encontre a cadeia assim numa questãozinha. Legal, tudo certo. Pode ser que se encontre ela assim. É importante você lembrar que se pintar essa bolinha no meio desse hexágono, bom, temos uma cadeia aromática. Temos um composto chamado de benzeno. Nome dele, benzeno. Então, podemos chamar isso aqui de anel benzênico, núcleo benzênico, tá?
Maravilha? Certo? Pronto. 6 carbonos, um hexágono, duplas e simples alternadas. Nós temos, pessoal, aqui um composto aromático. Esse é o anel benzênico. Né? Então, o famoso benzeno para a química orgânica. Legal, legal, legal. Ele é chamado de híbrido de ressonância, porque ele está simbolizando, tá? Ok, esse fenômeno que acontece com a nuvem π aqui ao longo da minha cadeia. E os aromáticos, eles são muito estáveis. Isso, por um lado, é muito bom. Isso, por um outro lado, é muito ruim, ok? Porque no corpo humano, essa estabilidade excessiva dos aromáticos pode gerar problemas. Mas isso é assunto para outro momento. Galera, olha só, tá? As cadeias fechadas, então, pessoal, do tipo aromáticas, porque agora você sabe que é uma cadeia aromática, podem ser do tipo mono ou polinuclear, tá? Não entendi, Francis. O que é uma cadeia mononuclear? Vem cá que eu vou te explicar. O anel benzênico, ou núcleo benzênico, assim chamado, pessoal, gera a seguinte classificação. Mononuclear, mono, um. Nuclear, núcleo benzênico. Você está vendo um anel benzênico, um só. Toda cadeia que tiver um anel benzênico, ela é mononuclear. Entendi, Francis. Então, se isso aqui é um núcleo, ó, que representa um anel benzênico, mononuclear, só vou ter então ali um anel desse. Perfeito, perfeito. Se a minha cadeia ela é poli significam vários. Na verdade, aqui pra gente, mais de um. Tá? Se ela é polinuclear, olha só essa figurinha, 2 anéis benzênicos. E reparem que eu não coloquei essa bolinha aqui no meio, porque eu queria te mostrar, para você não esquecer, que as duplas estão alternadas. As duplas estão alternadas, né? Dupla simples, dupla, ali em ressonância, composto aromático. Aqui, ó, quer outro exemplo? Aí, ó, então, polinuclear, polinuclear. Porque tem mais de um anel benzênico. Francis, tem só assim com 2 anéis benzênicos? Não, tem com muito mais que isso, tá? Então, pessoal, 2 exemplos muito simples, mas há uma diferença entre eles. Né? A semelhança é que são, né, cadeias polinucleares, mas agora uma diferença entre elas, tá? Essa cadeia aqui, ela apresenta os 2 núcleos ligados diretamente, tá? Eles estão então aqui compartilhando aqui essa parede, essa ligação. Então eles são polinucleares do tipo condensados, tá? Condensado. Por quê? Porque um anel aromático está ligado diretamente ao outro anel aromático. Porém, na outra cadeia, um anel aromático está isolado do outro. Né? Se for uma ligação, se for um carbono, se for um oxigênio separando os anéis aromáticos, então olha só, um anel está isolado do outro, por isso é um polinuclear isolado. Aromático, você entendeu certinho o que é e como identificar, né? Maravilha? Tudo bem. Bom, você tem só um anel aromático, um anel benzênico, mononuclear, mais de um, poli. Grudadinhos, né? Ligação direta entre os anéis, condensado. Isolados por uma ligação ou por um átomo de um elemento qualquer, isolado, né? Então, como o nome sugere, maravilha? Pronto, assim são as cadeias aromáticas. Maravilha, estamos classificando as cadeias, legal. Agora, pessoal, é o seguinte, eu vou para as cadeias que são alicíclicas. Francis, me explica a palavra alicíclica. Explico. Ali significa não aromática. Tá? Ali vem de alifático, veja bem, alifático, uma cadeia não aromática. Bom, cíclico é uma cadeia então cíclica, tem a parte fechada dela. Traduzindo a história, temos uma cadeia fechada não aromática. Então o alicíclico vem de alifático e cíclico, não aromático, porém é uma cadeia fechada. Tá? Muito bem, ela pode ser homocíclica, ela pode ser heterocíclica, homocíclica vem de homogênea, heterocíclica vem de heterogênea, né? Então uma cadeia homocíclica, veja só aqui, pessoal, o ciclo butano, tá? Então nós temos, né, uma cadeia fechada, então cíclica, e ela é homogênea. Não tem elemento químico diferente entre os átomos de carbono. Homogênea e cíclica. Homocíclica. Como ela não é aromática, você não está vendo 6 carbonos, você não está vendo 3 duplas alternadas, ela não é aromática, então ela é alifática, ela é alicíclica, tá? Show aqui, tá? Olha aqui. Ela é, Francis, mas tem um oxigênio. Tá, mas ele não está entre os carbonos, então ela continua sendo homogênea e fechada, homocíclica. Agora, traz para cá, heterocíclica. Eu vou ter aqui o seguinte, repare, um átomo diferente entre os carbonos, um elemento químico diferente do carbono,
entre os carbonos, tá? Não vá decorar que heterocíclica, ok, tem um elemento diferente. Aqui tem, né? Mas ela é homocíclica. Então aqui o oxigênio está entre os carbonos, por isso heterocíclica. Ela é heterogênea? É, e fechada também. Aqui o enxofre está entre os carbonos, então ela é também heterocíclica. Não muda muito para aquilo que você aprendeu em outra aula sobre homogênea e heterogênea, só que aqui são cadeias fechadas, né? E elas não são aromáticas, por isso que elas são alicíclicas. Quanto ao tipo de ligação, falando das alicíclicas, tá? Saturada e insaturada. Francis, eu aprendi isso para cadeias abertas, vai aplicar do mesmo jeito para cadeias fechadas. A cadeia saturada, então, pessoal, veja, entre carbonos, só ligação simples. Entre carbonos, só ligação simples, tá? Ah, mas tem dupla. Mas não é entre carbonos, então ela continua sendo do tipo saturada, tá? A cadeia insaturada, ela vai ter dupla ou tripla ligação entre os átomos de carbono. E aconteceu isso aqui, né? No ciclo propeno, nós temos uma dupla ligação, pessoal, entre os átomos de carbono. Então, quer dizer, ela é uma cadeia insaturada. Você acha que ela é aromática? Aromática ela não é, né? Então ela é alicíclica. Alifática, que né, é um indicativo de não aromática, e cíclica, porque ela é fechada. Você tem aqui outra cadeia, veja bem, entre carbonos, uma ligação dupla. Bom, então ela é insaturada, tá? Não vá decorar que tendo ligação dupla, ela é insaturada. Dupla entre carbonos. Maravilha? Então, galera, essa é a classificação para cadeias que são cíclicas, ora aromáticas, ora alicíclicas e toda essa subdivisão que você viu durante a aula. Então, te inscreve no Química em 12, pessoal, seja membro do canal, ok? E aí você vai poder desfrutar de todas as aulas, todas as playlists, ok, que esse canal oferece. E avisa para a galera que tem mais uma aula de classificação de cadeias para vocês aprenderem muito bem química orgânica. Um abraço para todos, tchau, tchau.